Fala galera, eu sou o Silvio Reis e esse é o meu podcast Será Possível? Então espero que vocês aproveitem, gostem, curtam, enfim, se divirtam com este novo modelo de entretenimento. Então não esqueçam de se inscrever no meu podcast e também se inscrever no meu canal do YouTube. E vamos nessa! Os segmentos do podcast têm aumentado muito no Brasil, né? Dá para perceber a quantidade de podcast que existe. Eu mesmo estava relutando muito em fazer um, né? Por vários motivos. Um deles é porque tem bastante, mas eu acredito, conversando com alguns amigos aí que tem podcast também, eles falam que ajuda bastante. É legal também trazer as ideias, trocar ideias. Então tá aqui, vou fazer o meu também. Espero que eu possa contribuir com vocês de alguma forma sobre alguma coisa, sobre os assuntos que nós vamos abordar nesse meu podcast, tá bom? A gente vai falar sobre muita coisa. Eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências na comédia stand-up, eu vou falar sobre coisas aleatórias e logo nos primeiros episódios, no segundo ou terceiro, ainda não sei direito, vou trazer também pessoas para entrevistar, pessoas que são do meio do stand-up ou não. De outros meios que eu acho interessante, que eu gostaria de conhecer um pouco mais. E também vocês podem, inclusive, me sugerir profissões que vocês queiram conhecer um pouco mais, para que eu traga aqui os profissionais da área e a gente possa trocar uma ideia. E aí ser interessante para todo mundo, para contribuir aí com a sociedade ou a humanidade, o que quer que seja. E esse primeiro episódio eu acho interessante vocês me conhecerem. Afinal, eu sou um grande desconhecido da cena do stand-up. Ninguém me conhece, a não ser alguns colegas. Acho que nem minha família sabe que eu faço stand-up. Então, para você que está ouvindo esse podcast aqui pela primeira vez, deve estar se perguntando, quem que é esse cara falando sobre essas coisas. Então, eu acho importante, nesse primeiro episódio, falar um pouco sobre mim, sobre a minha carreira, como que eu entrei na comédia stand-up. Então vai ser essa a nossa agenda, Vou falar um pouco sobre mim, um pouco sobre como eu entrei na comédia stand-up. E aí o episódio de hoje é basicamente esse de Open para Open, que eu vou explicar um pouco como eu entrei na comédia stand-up e quais são as coisas que me ajudam a escrever os textos, a fazer stand-up e tudo mais. Inclusive vou terminar aqui o episódio de hoje indicando livros para que você que quer começar a carreira de stand-up lê, que é muito interessante, muito importante para você ser um bom comediante. E para você que já é um comediante experiente, esses livros também vão te ajudar, inclusive, a entender um pouco mais e, claro, ajudar na escrita, porque livro sempre é bom, livro sempre ajuda. E essa vai ser a minha contribuição no episódio de hoje. Na verdade, eu comecei, eu sou gestor de logística, sempre fui, até mais ou menos 2012, eu era gerente de logística, e eu trabalhava além da logística, eu também dava palestras sobre logística, sobre questões operacionais, e isso me ajudou muito a desenvolver, principalmente, a comunicação. E nessas palestras eu sempre usei o de bom humor, sempre brinquei muito nas palestras para deixar ela mais leve e um pouco mais fácil o entendimento, não ficar um pouco moroso, essa questão da palestra e tudo mais. Então eu já tenho essa facilidade. E aí em 2011 na verdade, eu tive a possibilidade de começar a lecionar. Então comecei a dar aula na ITEC Perus, que é um bairro da periferia de São Paulo. Em 2012, quando eu percebi, eu tinha largado a minha carreira profissional e comecei a dedicar 100% à minha carreira escolar, minha carreira acadêmica. E eu virei um professor. Inclusive eu sou até hoje. Professor é uma profissão que eu amo, que eu gosto demais. E em paralelo a isso, eu sempre gostei de stand-up, sempre gostei da comédia em si, sempre me ajudou em sala de aula, sempre me ajudou nas palestras, me ajudou como liderança para conversar com a equipe, se comunicar. Então a comédia, ela já me deu ferramentas que são extremamente importantes para o gestor, extremamente importantes para as pessoas que trabalham com pessoas,
e isso facilita muito a entrada dentro de um meio social. Então a comédia sempre me ajudou, eu sempre usei muito a comédia na minha vida como um todo. Claro, acompanhando, consumindo comédia. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com stand-up, na verdade não foi nem com stand-up, mas foi lá no começo dos anos 2000, né, com um negócio chamado Página do Rafinha. Né? Isso aí é para quem é até um pouquinho mais velho. No começo da internet no Brasil tinha chamado a Página do Rafinha, que era a página do Rafinha Bastos, que ele começou a trabalhar com comédia no Brasil, com essa página, fazendo paródia, sketches da internet, e era muito legal. Era muito bacana, ele zoava muito as músicas do Latino, daquele que na época, né? E era muito foda, porque eu não tinha internet. E pra baixar esses vídeos, cara, nossa, era uma loucura. Hoje é muito rápido, né? Hoje você baixa um vídeo aí de 1 hora em menos de 10 minutos. No meu caso, eu demorava quase um dia inteiro para baixar um vídeo de 5 minutos que tinha na página do Rafinha. Então era muito ruim, era muito complicado ter a conexão. Mas era delicioso ver aquele momento, eu gostava muito, meus amigos, a gente parava para assistir esses vídeos e era muito engraçado. Logo depois disso veio os stand-ups da vida aí, mais ou menos 2004, 2005, 2006, que a gente começou a assistir na internet os vídeos que o Rafinha colocava na internet, o Rafinha, o Oscar e o Danilo, né? Inclusive aqueles vídeos tinha 1 minuto e meio, bem mal gravado, era de celular, inclusive. Tipo, você via o cara que gravava no celular rindo pra caramba, mas era muito legal. Eu falava, nossa, que é isso, né? Tipo, começou a criar curiosidade e você tinha quase nada na internet em relação a stand-up. A gente nem sabia o que era stand-up, mas a gente acompanhava o que esses três faziam. E para ter mais conteúdo você tinha que ir nos shows assistir, né? Então a gente ia nos teatros, ia nos shows, nos bares assistir stand-up. Eu sempre fui um consumidor muito assíduo, principalmente no começo do stand-up. Isso, de novo, me dava muita bagagem e eu achava incrível o que eles faziam, mas até então eu nunca tive coragem de arriscar fazer algo parecido, porque inclusive era muito novo as coisas, e até quem estava fazendo ainda não tinha muita noção do que estava fazendo. Mas o que virou para mim, né, que a minha carreira vinha de vento em popa, foi no ano de 2016, né, depois de tanto tempo consumindo o stand-up, assistindo o stand-up, usando inclusive ferramentas do stand-up involuntariamente, porque a gente não sabia como funcionava nas minhas palestras, nas minhas aulas. Em 2016 eu passei por uma situação um pouco complicada, na verdade, uma situação muito complicada. Na verdade, eu passei por uma depressão profunda de acontecimentos que ocorreram aí na minha vida pessoal. Também entrando numa depressão muito profunda. Eu morava sozinho e tudo mais. E isso começou a me trazer pensamentos ruins. Eu estava num limbo profundo e o que me mantinha vivo, assim, o que me mantinha em pé, eram duas coisas, que era o meu trabalho na escola e o stand-up. Parece besteira, mas na verdade o stand-up foi um pilar muito bom para mim, foi um pilar muito forte nessa parte da minha vida, porque era o que me tirava daquele desconforto, era o que me tirava do limbo, pelo menos durante 1 hora que eu assistia os shows. Durante 1 hora eu ria muito, eu esquecia dos problemas da vida, e isso começou a me tocar muito. Eu achei incrível isso, falei, nossa, como que um cara sobe num palco sozinho, né, ou com uma galera que tá ali, começa a falar algumas coisas e te tira uma tristeza profunda que você tava naquele momento e te alivia naqueles instantes. Então o stand-up começou a se aprofundar e se aproximar muito de mim, principalmente nessa época de 2016, onde eu tava com essa depressão e eu precisava de um escape, né, e o stand-up era o meu escape, era o que me tirava do limbo nesses momentos. Em 2017, cara, foi a virada para mim. Eu fui, claro, passando por todo esse processo que eu ainda estava passando, morando sozinho, enfim, um processo muito difícil. Em 2017 eu fui assistir um jogo com os amigos na choperia Rota do Sol, né? Hoje a gente chama de Rota da Chuva, na verdade, porque é um lugar muito difícil de fazer stand-up lá, muito complicado. A galera
É difícil rir lá, sem contar que é uma choperia, tem muitos fatores que atrapalham o show. E eu entendi nesse show, inclusive, né? Esse show foi muito transformador para mim. Era um show que era o Dinho Machado como MC, tinha o Kedney Silva, o Ben Ludmer e a Priscila Castelo Branco, esse era o elenco, né? E eu entendi porque era a Rota da Chuva, porque todo mundo se lascou para fazer um show naquele lugar, foram muito maus, mas não por causa dos comediantes, porque eu me diverti muito, mas porque, inclusive nesse dia, tava tendo um aniversário de uma galera lá, e eles estavam fazendo um amigo secreto, sei lá que desgraça que eles estavam fazendo, que estava atrapalhando muito o show, e estava difícil de fazer mesmo, estava difícil de fazer. Eu entendia isso, mas eu estava me divertindo com o que os humoristas estavam apresentando. E aí eu acho engraçado, porque na verdade a Priscila foi melhor na noite, assim, tipo, a que se deu melhor, que a galera parou um pouco pra assistir, e eu fiquei encantado. Eu confesso que eu fiquei encantado pela Priscila Castelo Branco na sua apresentação. Era a primeira vez que eu via ela, que eu a vi, na verdade, num palco. E eu falei, nossa, tipo, o domínio que ela tinha da plateia, uma plateia difícil, numa noite complicada, uma noite complexa, e ela foi muito bem, e eu me diverti muito com o texto dela. E eu lembro que no final do show, no final de todo show, na verdade, os humoristas acabam falando nas redes sociais, no Instagram, os próximos shows. E a Priscila falou a rede social dela e eu anotei, né? E o que eu achei engraçado, né, que ela fazia o texto, e eu tava bem na frente do palco, ela fazendo o texto assim, e eu tinha a impressão que ela olhava pra mim, e algumas coisas que ela falava me identificava muito pelo momento que eu tava passando. Eu não sei se tem algum religioso me ouvindo, mas é basicamente isso, né? O pastor, o padre vai falar lá o sermão, e aí você tá num momento complicado e parece que Deus usa o pastor para te falar algumas coisas, e você fala, nossa, parece que ele tá falando para mim aquilo, e você se identifica muito. Foi basicamente a mesma coisa, eu me identifiquei muito com o que ela tava falando. Ela tava olhando, claro, ela olhava para todo mundo, né? Tipo, não olhava só para mim, mas parecia que foi para mim. Eu fiquei muito encantado, a forma com que ela dominava o palco. E eu fiquei, caramba, tipo, como as pessoas conseguem fazer isso? E aí deu start, deu clique pra mim, eu falei, caralho, é isso que eu quero da minha vida. Eu acho que aqui eu consigo me desligar do mundo que traz muita tristeza, que estava trazendo um sentimento ruim pra mim. E eu falei, não, eu quero fazer isso, cara, porque eu acho incrível subir num palco e poder, em alguns momentos, tirar a tristeza das pessoas e trazer alegria. Eu acho isso do caralho. Na época eu achei isso fantástico e eu dei um clique e falei, mano, eu quero isso pra mim, eu quero fazer isso. Eu acho que esse é a minha missão da vida, fazer isso. E aí eu peguei o contato da Priscila Castelo Branco, na verdade, e aí comecei a chamar ela pra conversar no Instagram. Na verdade, quando eu me toquei que eu queria fazer isso, eu dei o start, eu falei, tá, eu preciso conversar com esses caras, com os humoristas, pra saber como que eles fazem, qual é o caminho, enfim, pra trocar uma ideia e tudo mais. E eu lembro que eu conversei com vários outros humoristas também na época e, tipo, meio que cagaram pra mim, na verdade, por vários motivos, porque os caras recebem mensagem de um monte de gente todo dia, então, tipo, não é toda hora que eles conseguem ler as nossas mensagens, enfim, ou porque também não quiseram ler, tipo, vai saber. Nunca vou saber, na verdade. Mas eu lembro que a Priscila, né, foi a primeira que respondeu, tipo, de bate-pronto, assim, né, eu mandei um e-mail elogiando o show dela, ela agradeceu tudo e falei na minha vontade de fazer stand-up, e ela trocou uma ideia comigo, explicou, falando, pô, você tem que fazer um open mic, né, open mic pra quem não conhece, que é no meio stand-up, é o cara que tá começando, né, o cara que não tem um texto ainda, o cara que tá se iniciando, ele vai subir nos palcos para testar alguma coisa, para testar aquele texto que ele acabou de escrever, aqueles 3 minutinhos que ele tem, 4, 5 minutinhos no máximo, né? Que eu deveria começar por aí, ser um open mic, fazer esses 5 minutinhos em algum show e procurar lugares que davam esse espaço, né? Então ela me deu essa dica, ela me deu várias outras dicas, e eu absorvi isso e eu falei, nossa, que legal, cara, tipo, eu quero não só ser um comediante stand-up, não só tirar a tristeza das pessoas e trazer alegria, mas também ser que nem essa menina que, tipo, foi super humilde, super generosa e me respondeu no momento que eu precisava ser respondido. Então, era isso que eu precisava, era isso que eu queria, sabe?
isso me deu um gatilho para várias outras coisas. A primeira coisa foi sair de onde eu estava, que eu estava morando sozinho, eu precisava ter pessoas do meu lado, então eu voltei para minha cidade, Jundiaí, né, que eu moro aqui na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Voltei para cá, voltei para morar com os meus pais, coloquei minha vida em ordem e eu falei, mano, eu quero fazer isso, eu quero ser comediante de stand-up. E aí comecei a conversar com os humoristas, comecei a buscar meios, só que eu entendia, né, no meu caso, como era um gestor, como era um professor, que eu precisava estudar antes de querer fazer, não é só subir lá e fazer o texto que acha que é legal, e sim ter um aporte, ter um suporte, ter um apoio, e eu queria tentar ser o melhor que eu pudesse ser. Então, para isso, eu sabia que eu precisava estudar para ser um comediante de stand-up, não era só subir, eu entendia que isso era importante. E aí eu vi em 2018 um curso do Fábio Lins, ele ia dar um curso em Curitiba, né, de uma semana, lá no Curitiba, e eu tava de férias, inclusive, em janeiro de 2018, e eu falei, mano, é isso. Peguei minhas coisas, paguei o curso e fui para Curitiba ficar uma semana lá fazendo o curso com o Fábio Lins, e eu aprendi muita coisa, entendi a estrutura das piadas, o que é o stand-up, como fazer stand-up, como escrever. A gente escreveu algumas piadas juntos, e talvez o maior legado desse curso, fora, claro, entender o que era o curso de stand-up, era conhecer as pessoas que estavam lá. Então eu conheci gente muito legal nesse curso durante essa semana. Então o Rica, né, o Ricardo, a Carol Mascarenhas, a Jennifer Mafra também estava fazendo o curso, o Edu Fênix, Bruno Malaquias, quem mais? Tinha uma galera lá, mas é dessas pessoas que eu mais se aproximei no curso. E a gente começou a conversar, a trocar as ideias, fazer os cursos, fazer as piadas, os textos. E isso me ajudou muito. Para não ser injusto, né, tem dois nomes também, o Felipe Nogueira e o Danilo Zanin, também estava na turma do Fabrício que eu conheci. Então essa era a galera que estava fazendo o curso, e que me aproximei muito, e eu tenho uma amizade até hoje. E em paralelo a isso também, acho que é legal falar que, como eu assistia muito stand-up no YouTube, provavelmente a maioria de vocês também assistiram, e tinha um lugar que era muito especial, né, que era o Curitiba Comedy Club, que o Afonso Padilha fazia muito lá, todos os humoristas do Brasil faziam lá, e todo mundo tinha o vídeo desse lugar lá, em Curitiba. E eu pensei, mano, eu preciso subir nesse palco. Tipo, eu acho que se eu for fazer comédia stand-up, é necessário subir no palco do Curitiba Comedy. E por coincidência, uma semana depois que eu terminei o curso do Fábio Lins, abriu a noite de Open Mic no Curitiba Comedy. Eu falei, mano, é isso, eu me inscrevi, né? E aí no dia 24 de janeiro de 2018, eu subi no palco pela primeira vez para fazer o meu primeiro Open Mic no Curitiba Comedy Club. Acho que não poderia ser mais mágico para mim, não poderia ser mais especial, que além de estar com os meus amigos que eu tinha conhecido ali em Curitiba, fazendo esse festival junto com eles, né? Conhecendo outros humoristas famosos, eu subi no palco, porque para mim é o templo da comédia stand-up no Brasil, que é o Maracanã dos palcos, que é o Curitiba Comedy Club. Para mim foi muito especial, porque além de ser o primeiro lugar que eu pisei ali, foi de todos os palcos que eu já fiz até hoje, foi o que eu mais me identifiquei, com o que eu mais me dei bem, né? Depois disso, nesse tempo todo, eu já fiz mais de 15 apresentações no Curitiba Comedy, né? Tipo, sempre me chamavam para voltar lá, sempre me dei bem lá, e é um lugar que eu tenho muito carinho, né? E claro, muito triste também, porque no ano passado o comedy fechou, né? Devido à pandemia, devido às situações que vocês já estão sabendo, e isso me doeu um coração, porque foi um pedaço da minha história que fechou também, né? Não foi só um palco que eu subi, mas foi um pedaço da minha história, que foi o primeiro lugar que eu pisei, foi no Curitiba Comedy. Então eu tenho lembranças maravilhosas dessa minha primeira apresentação. E eu fui muito bem, diga-se de passagem, né? Eram 3 minutos contados, mas era um texto muito honesto, né? Então, um texto muito limpo, muito honesto.
e a galera comprou esse texto, então isso me deixou com o sentimento de, é isso que eu quero, deu certo. Subir pela primeira vez, ser muito bem recebido, a galera ri muito, então eu falei, não, é isso que eu quero, não quero parar de fazer isso nunca mais. Depois de lá eu voltei para São Paulo e comecei a buscar lugares para fazer open mic, para poder me apresentar, enfim. E como todo mundo sabe, todo humorista, por melhor que seja, vai se dar mal em algum momento. E eu comecei a me dar mal depois, porque, enfim, você vai se apresentando e nem todos os lugares aceitam o seu texto, nem todo mundo entende as suas piadas, nem tem todo lugar que você consegue se mostrar ou se apresentar tão bem. Então eu, claro, coloco basicamente toda a culpa em mim, porque eu devia me apresentar melhor. E eu fui em lugares... Nossa, passei por vários perrengues fazendo stand-up. Inclusive, no próximo episódio, né? Então no nosso episódio 2, eu vou falar sobre os perrengues que eu passei no stand-up. Então não percam, vai ser bem legal. E aí eu pensei, não, eu preciso melhorar ainda mais, eu preciso saber ainda mais como fazer. E aí eu fui fazer um segundo curso, né? Eu fiz curso com o Oswaldo Barros, que é um comediante também de longa data aí, passou por vários momentos, e inclusive que até hoje ele é meu mentor, até hoje ele me ajuda em várias fases aí que eu preciso conversar, ele me dá um super apoio. Eu fiz o curso com ele, inclusive eu indico muito para fazer o curso para quem está começando, porque ele clareia muitas ideias. Claro que o curso do Oswaldo e o curso do Fábio são diferentes, né? E aí você consegue absorver o melhor dos dois cursos para que você consiga se adaptar e entender melhor como funciona a estrutura do stand-up, e inclusive ajuda bastante. Então eu aconselho a fazer o curso. Fiz o curso do Oswaldo Barros, melhorei meus textos, e aí eu estou tocando a minha carreira aí até hoje, né? Inclusive, se você está ouvindo este podcast aqui, no dia 8 de maio, no sábado que vem, estou voltando com o meu solo, né? Então, depois de tanto tempo, né? Depois de 3 anos fazendo comédia, stand-up, estou fazendo o meu solo, chamado Conselheiro Amoroso. Então, convido vocês aí no Teatro Raposo, no dia 8 de maio, às 18 horas. Entra aí no meu Instagram, vai estar lá os flyers, a forma de comprar. Então, é bem legal, cara, porque vocês estão acompanhando um pouco a minha carreira e vão ver, né, de onde eu saí, stand-up, até onde eu estou indo com o meu solo. Então, é importante, fica a dica aí. Muito bem, agora que você me conhece muito bem, vocês me conhecem muito bem, abriu o meu coração aqui, somos amigos íntimos, nos conhecemos há muito tempo, somos amigos de longa data. Vamos aí, então me segue no nosso podcast, me segue também no YouTube e vamos trocando ideia, cara. Manda mensagem pra mim, eu vou responder as mensagens, manda sugestões de convidados, sugestões de episódios, e a gente vai batendo esse papo gostoso aqui de amigos aí, entendeu? E aí eu vou responder, claro. Inclusive vai ter um episódio mais pra frente que eu vou responder perguntas dos meus seguidores, né? No caso de todos vocês 5, beleza? Isso aí vai pro nosso espaço publicitário. Então aqui, ó, tá pensando aqui, rapaz, esse podcast aqui é patrocinado. Nosso patrocinador oficial, a Fields FX, filmagens de vídeos publicitários para redes sociais. Então, se você quiser fazer a melhor campanha, tem que fazer com a melhor agência, Fields FX. Então, é só entrar em contato no número 11 9 11 23 8151, repetindo 11 9 11 23 8151, Fields FX, a melhor campanha de vídeos publicitários. E você também pode acompanhar esse podcast também pela Rádio São Paulo, isso aí, através dos canais @Rádio São Paulo SP, no SoundCloud, no Instagram e também no Facebook. Então fiquem ligados aí, conectados no site radiosp.com.br e acompanhem a melhor programação na Rádio São Paulo. E como prometido, vou finalizar esse podcast, esse primeiro episódio,
com indicação de livros para você que quer começar na carreira de stand-up, não sabe ainda por onde começar, não sabe como fazê-lo, né? Isso vai ajudar bastante. Você que já faz stand-up e quer se aprimorar mais, também fica a indicação. Isso vai te ajudar bastante aí na sua longa carreira de stand-up, tudo bem? Então se liga aí, anota no caderninho os livros que eu vou indicar. E no YouTube, inclusive, eu posso colocar algum, não sei. Então é isso, anota os livros que vai ser muito importante para a sua carreira que está iniciando ou que já está num degrau mais alto que o meu, inclusive. A minha primeira indicação hoje é um livro de cabeceira, tá? É o meu livro de cabeceira. E eu acho que deve ser o livro de cabeceira de todo comediante que está iniciando ou aquele que tem uma carreira já legalzinho. Esse livro chama Segredos da Comédia Stand-Up. Segredos da Comédia Stand-Up, do Léo Lins. Além de ser um comediante muito foda, ele também é um escritor. Na verdade, já tem o primeiro livro chamado Notas de um Comediante Stand-Up. E aí, esses segredos aqui, na verdade, é uma evolução daquele primeiro livro de 2009, se eu não me engano. Né? Esse livro aqui é de 2014, na verdade, e esse livro ele traz muita coisa legal, tá? É um livro que conta as técnicas de comédia stand-up, como fazer o stand-up, as técnicas para escrever texto. É um livro muito grande, tem umas 300 páginas, tá? Ele conta um pouco sobre o que é a comédia stand-up, como escrever, as ferramentas das técnicas de stand-up, então ponto de vista, atitude, a metodologia, tem até um mapa do riso, tipo como explicar a funcionalidade da piada, fazer ela funcionar. Isso é muito importante. Na verdade, esse livro ele é dividido em 3 partes. Então a primeira parte é a anatomia da piada, que ele ajuda a escrever piada, na verdade, usando técnicas, táticas, enfim, as distorções cômicas, performance, edição de piada, o que é uma piada, como fazer alguém rir, será que todo mundo consegue fazer stand-up, nem todo mundo consegue fazer piada? Então é uma parte muito importante, principalmente para quem quer escrever, ajuda muito a parte da escrita, tá? Me ajudou muito a parte da escrita. A segunda parte é a nota de performance, que na verdade que é a evolução do primeiro livro dele, que era Notas de um Comediante, onde os shows que ele foi realizando aí de 2008 até 2009, ele foi anotando. Então, ele foi anotando os trechos, né? Ele foi anotando como foi o show para ele. E aí isso também ajuda bastante, porque ele fala como foi fazer o solo, como foi fazer televisão, como foi produzir shows. Então dá uma visão muito ampla para quem está começando a comédia. É um livro obrigatório. E a terceira parte, ele fala um pouco sobre a profissão de comediante, dá para ganhar dinheiro, não dá, o que é o curso. Então, eu acho extremamente importante, porque além de mostrar técnicas para você escrever piadas, ele também mostra como foi a carreira dele de comediante nesse período de 2008 a 2009, que foi quando ele alavancou a carreira, né? Ele começou a fazer o solo, começou a fazer TV. Então, ele dá uma visão ampla e importante, tá? Tem um livro, normalmente, que todo mundo lê, que é o da Judy Carter, que é a Bíblia do Stand-Up, que inclusive o Léo Lins usou como embasamento e referência para escrever o livro dele. Eu também aconselho, também sugiro, mas tem uma diferença muito grande do livro A Bíblia do Stand-Up da Judy Carter para Os Segredos da Comédia Stand-Up do Léo Lins. Qual que é a diferença? As técnicas? Não, porque as técnicas são universais. Mas os exemplos, porque o livro da Judy Carter, você vai ter exemplos de piadas de comediantes americanos, né? Então, às vezes, você lendo o livro da Judy Carter, você talvez não entenda aonde ela está colocando as distorções, onde ela está colocando o setup, o punch, porque a cultura americana é muito diferente da cultura brasileira, o tipo de comédia americana é muito diferente do tipo de comédia brasileira,
Então isso pode ser uma diferença muito grande na hora do entendimento das técnicas. O livro do Léo Lins é legal por quê? Porque ele usa as piadas de humoristas brasileiros. Então você entende a piada, você sabe onde está o punch, o setup, você entende a conotação cômica que ele está usando, a distorção cômica. Então ele é muito mais entendível, muito mais claro para quem está começando. O livro da Judy Carter é muito bom, aconselho também, mas tem essa diferença aí entre técnicas da cultura americana e da cultura brasileira, que é muito diferente, Quem assiste especial de comédia brasileira, especial de comédia americana, vê claramente que são dois mundos completamente diferentes. Então eu indico Os Segredos da Comédia de Léo Lins, que tem as técnicas que tá do livro da Judy Carter, tá? Só que tá mais aprimorado e tem exemplos claros da comédia brasileira. Isso é uma vantagem que tem que ser levado em consideração. Agora, se você já tem um texto, até para você que já faz apresentação, ou mesmo você que está escrevendo um texto ainda vai se apresentar, um livro que eu recomendo é um livro chamado O Corpo Fala, né, do Pierre Weil e o Roland Tompakov, né, O Corpo Fala. É um livro bem interessante que demonstra as expressões corporais das pessoas. Então ele aprofunda a forma com que as pessoas se expressam através dos gestos. Isso, para quem faz stand-up, ele é muito importante, sabe? Porque, por exemplo, eu vejo muito cara que sobe no palco e acha que stand-up é só chegar lá, falar um monte de besteira e ofender o público gratuitamente, sem a menor pretensão, sem ter um texto, sem ter nada. Ele acha que fazer stand-up é só ofender as pessoas gratuitamente. Acontece, claro, tipo, você tá no palco, você fazer alguma brincadeira e de repente usar algumas pessoas da própria plateia para usar como gatilho, como gancho para suas piadas. Mas tem pessoas que tipo, estão lá para assistir o show e não querem se expor muito. Então, você lendo um livro como esse, como O Corpo Fala, você consegue ver na expressão das pessoas se elas estão propícias a aceitar a brincadeira, se elas estão abertas às novas possibilidades. E aí sim, você até pode brincar, você até pode fazer alguma brincadeira com apelidos, esse tipo de coisa, se a pessoa tiver proposta para aquilo. E às vezes você não tem como saber exatamente se a pessoa está afim ou não, né? Aquela coisa de tentativa e erro. Se você tem um pouco de experiência, você consegue observar as expressões das pessoas, isso te facilita muito no palco. Até a sua forma de expressão muda, você começa a ver nos olhos das pessoas se elas estão aceitando e absorvendo o seu conteúdo ou não, se elas estão propícias à brincadeira e tudo mais. Então isso facilita muito a sua performance, né? Então esse livro ele vai trabalhar a sua performance. Então o primeiro livro do Léo Lins ele trabalha o seu texto, o seu entendimento da comédia. O livro O Corpo Fala, ele vai trabalhar a sua performance no palco e o entendimento das pessoas que estão te assistindo. Eu acho realmente importante esse livro por esse motivo. Eu li, isso me ajudou muito a entender o que essas pessoas estão esperando de mim no palco. Então isso facilita muito o nosso trabalho. A próxima indicação é o livro chamado O Melhor Livro Sobre Nada, do Jerry Seinfeld. Esse livro foi publicado em 2000 e aqui tem todos os textos escritos, né, que o Jerry Seinfeld usa nos seus shows, né? Nem todos, na verdade, porque trocou, né? Afinal, esse show está mais antigo assim. Mas você consegue entender a forma com que o Seinfeld escreve e também o formato, o setup, punch, as ideias que ele acaba colocando nos shows, e também você acaba tendo uma grande noção de como esse ícone, né, como esses maiores humoristas do mundo, de todos os tempos, faz
o seu show, e aqui você tem um maior exemplo disso. Claro, as piadas têm muito da cultura americana, mas está muito bem escrito e está muito bem entendível para gente que gosta de piada e de comer stand-up. Eu recomendo bastante, é um livro bem importante para você que está começando a fazer stand-up e para você também que já está com um tempo de stand-up, porque nunca é tarde, nunca é demais ler coisas boas. Mas como eu comentei, por ser um livro de um comediante americano que conta as piadas sobre a cultura americana, pode ser às vezes que você acaba não entendendo alguma ideia, algum gatilho que ele coloca nos textos. Não tem problema, porque o próximo livro que eu estou indicando é de um comediante brasileiro, usando a nossa cultura brasileira, e um comediante extremamente importante para a nossa cena, que é o livro do Maurício Meirelles. E se o stand-up virasse livro? É um livro muito interessante, é um livro de 2010, onde o Maurício, ele pegou o seu show, que ele fazia nos palcos, e ele descreveu o show inteiro no livro. Então, basicamente, o livro é o show impresso, do começo ao final, com os textos, as piadas que ele usava no palco até então. Então, eu acho, inclusive, que no Brasil é o único livro que tem um texto do começo ao fim, tipo show, exatamente como ele é impresso. Então eu recomendo muito do Maurício Meirelles, e se o stand-up virasse um livro, que aí sim você vai entender as piadas na cultura brasileira, o formato que ele fez o seu solo, porque aqui é basicamente o solo que ele usava, as piadas, setup, punch, formato de escrita. É bem interessante para a gente ler esse livro. Recomendo muito. A minha próxima indicação não é um texto de stand-up comedy, mas é um texto de comédia como um todo. Isso é muito legal. O livro chama A Outra História do Brasil, né? A versão desavergonhada e sem cortes, que explica tudo. Esse livro é do Giovanni Nunes, né? Que é do grupo Os Melhores do Mundo. Esse livro foi publicado também em 2009. É um livro muito interessante porque ele conta a história brasileira. Então ele conta a carta de Pero Vaz de Caminhas, capitanias hereditárias, a fuga da família real, a Inconfidência Mineira, a independência, a abolição da escravatura, Era Vargas, Juscelino Kubitschek, ditadura militar. Ele conta todos esses fatos históricos e importantes para o Brasil, mas com o olhar de um comediante extremamente engraçado, né? O que a gente consegue absorver, né? O que um comediante stand-up consegue absorver desse livro? Exatamente as distorções cômicas de um fato ocorrido. Então isso nos ajuda muito a entender como fazer uma distorção cômica de algo que já aconteceu, que às vezes é uma dificuldade que nós temos na hora de escrever um texto, né? A gente vai lá, acontece uma coisa muito engraçada, só que só por acontecer algum fato na nossa vida pode ser engraçado pra gente naquele momento, ou para as pessoas que estão ao nosso redor, porque convivem com a gente e sabem que aquele momento pode ter sido engraçado. Mas o público talvez não ache isso engraçado, ou não seja levado de uma forma mais engraçada. Então é importante, tudo que a gente viveu e levar isso para o palco, ter as distorções cômicas para fazer com que o público se interaja e se fique mais íntimo daquela ação, daquele fato. Então esse livro ele é realmente interessante porque ele traz uma forma de distorção cômica de fatos já ocorridos extremamente peculiar e que agrega muito na carreira do comediante stand-up como um todo. Tá? É muito legal esse livro, eu recomendo demais. Agora eu tenho mais 3 livros sobre piadas aleatórias, né? Não é um texto corrido, não é um contexto de início, meio e fim, mas são piadas que também utilizando a estrutura da comédia stand-up, e eu acho que agrega bastante. O livro Comédia em Pé, o livro, né? É um livro publicado em 2009, um dos primeiros grupos de stand-up brasileiro, na verdade, um dos maiores grupos que nós temos até hoje, ainda em atividade,
e que moldou a forma de se ver a comédia stand-up no Brasil. É muito interessante, tem os textos dos integrantes do grupo, né, do Fábio Porchat, do Caruso, por exemplo, do Cláudio Torres Gonzaga, do Léo Lins. E tem a história também do grupo que é bem interessante. Eu tenho esse livro inclusive é autografado pelo Paulo Carvalho, que é um dos fundadores do grupo. Ele é muito engraçado, realmente as piadas são muito boas, são muito legais, e você vai rir de novo também, você consegue aprender, porque são piadas utilizadas no começo da era do stand-up. Esse livro foi em 2009, para você ter uma ideia, e que traz toda a estrutura de um grupo extremamente famoso e que realmente agrega muito na vida do comediante stand-up. Aqui mais um livro interessante, A Vida e Outros Detalhes Insignificantes. A Vida e Outros Detalhes Insignificantes, do Danilo Gentili, né? Todo mundo dispensa apresentações do Danilo Gentili, um dos maiores nomes da comédia de todos os tempos, da comédia stand-up do Brasil de todos os tempos. Esse livro foi publicado em 2012 e traz os seus primeiros textos que ele usava na comédia lá em 2009, 2008, né? Então é um livro bem legal, tem os primeiros textos dele, e é legal pegar esses livros que tem os textos impressos, porque fora você ouvir o texto, mas é bacana você ler e entender a forma com que está escrito, né? A estrutura do texto é muito legal. E por fim, e não menos importante, um livro bem legal, chamado O Grande Livro dos Anões, que é um livro escrito pelo Gigante Léo, que é um maior anão comediante do Brasil, e o mais famoso, inclusive, que é muito legal. Esse livro foi publicado em 2011. É um livro pequeno, né? Mas tem as histórias muito engraçadas sobre anões vividas pelo Gigante Léo. Também bastante legal. É um livro que não tem o formato setup punch, né, que a gente conhece no comédia stand-up, mas é um livro de crônicas usando a distorção cômica com a visão do Gigante Léo, tá? E mostra bastante sobre o mundo dos anões, então é bem interessante também. E é isso, aqui ficam as minhas dicas sobre os livros que eu falei, contei um pouco da minha história sobre como eu comecei no stand-up e os livros que eu li e que me ajudam muito nessa jornada. Eu realmente espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse episódio. Mandem mensagem aí, sugestões, críticas e elogios. Estamos aceitando. Não esqueçam de se inscrever no meu canal no podcast e também no meu canal no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!